Sejam bem-vindos ao podcast Onde Cuidar. Hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre os cuidados em todas as fases, da prevenção ao diagnóstico. Eu sou a Bruna Justiniano, sou graduada em Marketing, eu tenho MBA em Gestão de Pessoas e Organizações Sustentáveis, sou especialista em Planejamento Estratégico de Negócio pela ESPM e também trabalho na área de diagnóstico por imagem, uma empresa que é especialista em manutenção. Olá, meu nome é Cecília, sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Fiz minha residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, também pela mesma instituição, e depois fiz mais 2 anos em Radiologia Abdominal, também pela USP de Ribeirão Preto. Defendi meu mestrado na mesma instituição e atualmente eu sou médica assistente do HC da USP e também atuo na clínica Radiologia Especializada aqui de Ribeirão Preto. Meu nome é Olivia, eu sou médica ginecologista e obstetra. Sou formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, onde eu também fiz minha residência em ginecologia e obstetrícia. Também fiz minha subespecialidade em medicina fetal e gestação de alto risco. Atualmente eu moro em Santa Rita do Passa Quatro, onde eu tenho o meu consultório particular. E também faço atendimentos pelo SUS, na unidade de saúde. E sou docente pela Estácio de Sá, na disciplina de obstetrícia. E não posso deixar de falar que eu também sou mãe, eu sou mãe da Sofia e do Luca, que são a minha vida. Olá, eu sou Murilo Brazan, sou médico mastologista, sou formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Fiz minha formação em ginecologia pela mesma faculdade e, após isso, eu fiz 2 anos de especialização em mastologia. Fiquei também algum tempo num fellowship de reconstrução mamária na França, em Estrasburgo, e atualmente também sou médico assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Mater, que são ambas instituições ligadas à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Bom, e para começar aqui o nosso bate-papo, queria perguntar para vocês como que a área de atuação de vocês contribui para a saúde da mulher, mais especificamente para diagnóstico precoce de possíveis alterações da mama. Certo. Vou começar, eu como radiologista, tendo contato com diversos métodos de imagem. Hoje a gente sabe que os exames de imagem são praticamente uma extensão do exame físico, né? Mas especificamente na mama é o único tumor ginecológico que nós temos muito bem estabelecido um rastreamento dessa neoplasia por imagem, que no caso é feita pela mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Isso pelas principais sociedades, né? Pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia e a Febrasgo também. Então, essa mamografia ela é feita de forma anual. Nas pacientes que têm mamas densas, nós podemos associar a ultrassonografia também de forma anual. E temos um outro método que também é excelente, que é a ressonância magnética, mas também aí para casos mais específicos, geralmente pacientes com alto risco, né, que têm contraindicações aos outros métodos. Sim, acho que isso é importante, né? Às vezes as pacientes chegam perguntando se tem um exame que é melhor ou pior. Claro que isso varia de paciente para paciente. Exatamente. Ressonância nem sempre é indicado, mas sem dúvida nenhuma a mamografia tem um cenário aí muito importante. Exatamente. A mamografia é um método que mostrou que a realização dela de forma rotineira, né, anual, ela reduz realmente a mortalidade pelo câncer de mama. Então, as pacientes às vezes me perguntam, qual que é o melhor exame? Será que a ressonância não é o melhor? Elas sempre têm na cabeça que a ressonância é melhor que todos os outros. Mais completa, né? Mais completa, né? Que consegue ver mais coisa. Mas o único método que realmente está comprovado é a mamografia. Então, isso é muito importante das pessoas terem esse conhecimento. Algumas pacientes têm medo de realizar os exames de rotina, mas eu sempre falo, você tem que ter medo de descobrir a doença tarde demais, né? Não tem que ter medo de fazer o exame. O exame está ali para ajudar. Infelizmente, a gente não tem como controlar quando que a doença vai aparecer, mas quanto antes for diagnosticada, com certeza, muda completamente. Exatamente. Eu acho que começa lá na consulta com o ginecologista geral. E aqui eu vou entrar conversando como ginecologista geral. Que antes de mais nada, sempre, né, uma boa anamnese, identificar histórico familiar, os possíveis fatores de risco, porque a gente sabe que o rastreio universal pelas principais sociedades, como a Cecília falou, é para ser feito a partir de 40 anos, mas vamos supor que a paciente tem um histórico familiar, né? E aí, no caso, a gente vai começar esse rastreamento talvez um pouco antes. Então, a conversa com o paciente, o tempo dedicado ao paciente, uma boa anamnese e também o exame físico. Às vezes o paciente chega com uma queixa, olha, surgiu algo na minha mama, eu não sei o que é. Então, a primeira coisa, escute o paciente,
e examine o paciente, porque às vezes a gente vai precisar lançar mão de um exame complementar um pouco antes do rastreio universal. E é claro, o rastreio ele é essencial, sempre, né? A mamografia, que é o principal, e depois tem os outros exames, ultrassonografia para complementar, ressonância e é isso. Acho que na linha do que você falou, é legal também a gente deixar claro para os pacientes, né? Essa diferença. A gente tem exames que são diagnósticos e tem exames para rastreio, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em rastreio, é aquela paciente que não está sentindo nada na mama e a gente vai fazer um exame para a gente ver se acha alguma alteração, né? Já diagnóstico é aquela paciente que chega para você com uma queixa e, por exemplo, um nódulo na mama que ela sentiu, a gente vai pedir um exame para diagnosticar o que pode ser aquele nódulo, né? Então é bem na linha do que você vinha falando aí. E como a doutora Cecília ressaltou, o exame, né, ele é uma extensão ali do exame físico, né? O exame de diagnóstico por imagem é uma extensão do exame físico. Então, é muito importante ter ali uma empresa, ter ali equipamentos que estão aptos para esse exame diagnóstico por imagem, para realmente ser um auxílio dos médicos, né? A gente sabe o quanto isso é importante ter os equipamentos ali, mantendo eles sempre em conformidade. Então, a gente traz aqui dentro da empresa, a gente procura sempre trazer as melhores soluções, não só para os hospitais, mas como para os médicos também, para estar sempre com os equipamentos aptos aí para diagnosticar cada vez mais cedo qualquer possibilidade de doença. Inclusive, trazendo até para o que o Dr. Murilo ressaltou, eu tive uma situação com um nódulo que eu senti. A gente sempre faz campanhas, né, na empresa, principalmente o Outubro Rosa, né? Uhum. E eu, né, no autoexame, eu senti um nódulo. Eu realmente fiquei muito assustada, porque eu tenho histórico de câncer na família. E eu fui até a minha ginecologista, ela solicitou um exame ali de ultrassom na época. Graças a Deus não era nada, era glândula mamária. Doutor, me corrija se eu estiver errada. Mas graças a Deus não era nada. Mas é muito importante realmente esse autoexame, o exame físico do médico, associado, claro, com os equipamentos aí de diagnóstico por imagem, a mamógrafo, o ultrassom e etc. Com certeza, a tecnologia hoje em dia é a nossa maior aliada, né? E realmente a qualidade dos aparelhos hoje está realmente muito boa. Isso é ótimo para nós. Inclusive você falou, e a Olivia também tinha falado antes, né? Embora o rastreamento do câncer de mama seja feito a partir dos 40 anos, existem mulheres mais jovens e cada vez mais que têm tido cânceres de mama. Então, no seu caso, por exemplo, que é uma mulher jovem, essa preocupação realmente é válida, né? Não dá pra gente achar que não é nada e simplesmente deixar o tempo passar. E eu queria perguntar para o Murilo em relação ao componente genético dessa doença, né, do câncer de mama. Qual grau de parentesco é considerado fator de risco? Várias pacientes perguntam também, até a Bruna falou, né, que tem na família. Às vezes a gente acha que um parente distante já é considerado fator de risco, às vezes não é bem assim. Conta um pouquinho pra gente. Acho que é importante entender, quando você fala em fator de risco, a gente precisa frisar que o câncer de mama, ele é uma doença que pode ter vários fatores relacionados. Então, diferente, por exemplo, do câncer de colo de útero, que a gente sabe que é um vírus, o HPV, o principal causador desse câncer, o câncer de mama não vai ter um vilão, né? Não vai ter alguém uma paciente que vai falar, foi por causa disso que eu tive câncer de mama. Então, o principal fator de risco é ser mulher, né? Depois tem fatores como idade, conforme a mulher vai envelhecendo, vai aumentando o risco. E tem a história familiar, tá? Quando a gente fala de um fator de risco importante por conta de história familiar, é parente de primeiro grau, tá? Então, parente de primeiro grau, mãe, pai, irmãos e filhos, tá? Se a gente tem um parente de primeiro grau, isso contribui como um fator de risco. Tem alguns estudos que mostram aí que isso até dobra, às vezes triplica o risco de câncer de mama dessa paciente. Mas, um ponto importante da gente dizer é, ter um parente de primeiro grau não quer dizer que eu vou ter câncer de mama. E não quer dizer que a minha mãe teve esse câncer de mama porque ela tem uma mutação genética que vai passar dela para mim, tá? Então, fator de risco por história de câncer de mama não é a mesma coisa que câncer de mama hereditário, tá? Câncer de mama hereditário é quando tem um gene que foi mutado, esse gene aumenta o risco de câncer de mama e ele é passado entre as gerações. Vocês já devem ter ouvido falar da Angelina Jolie? Sim. A Angelina Jolie, ela tem uma mutação genética que aumenta o risco dela de câncer de mama em até 70%, 80% ao longo da vida. É muita coisa, tá? Mas isso é diferente de uma paciente
que a mãe teve câncer de mama. Não necessariamente a mãe vai passar um gene para essa paciente e isso vai aumentar o risco dela. Eu tá? acho que isso é uma dúvida de muita gente, né? Porque, principalmente quando se trata ali de parente de primeiro grau, como, por exemplo, como mãe, a gente acredita que já está condenado realmente a... É quase que um destino, né? Exatamente. Não, esse tipo de câncer que é hereditário, ele é menos de 10% dos cânceres de mama. Então, se a gente pegar 100 mulheres com câncer de mama, menos de 10 delas tem um fator relacionado a uma mutação que ela herdou da mãe, tá? Uma mutação genética. Então, são coisas diferentes, né? História familiar e herança genética, são coisas bem diferentes. Perfeito. Mas é uma dúvida bem frequente mesmo, assim. Sim, E Murilo, assim, eu vejo muito no meu consultório, existem muitas alterações benignas da mama, então tem nódulos benignos, e o ginecologista geral, ele tem plena capacidade de seguir muitas das condições de mama, então cistos que não têm sinais de alerta, né, um nódulo com característica benigna. Então, eu queria perguntar para você, quando que a gente precisa encaminhar o paciente pro especialista na mama, né? Pro mastologista. Sim. Vamos deixar claro para as nossas pacientes, para elas ficarem seguras em ter algum segmento no ginecologista geral. Sem dúvida. Eu acho que antes da gente entender quando encaminhar, a gente pode entender o que o mastologista faz, né? Então, o mastologista, a mastologista, é aquele especialista em saúde da mama, tá? Então, independente se é alguma alteração relacionada a uma patologia mamária, né, alguma doença, ou não, uma queixa, por exemplo, estética, tá? Então, alterações benignas, gerais, é claro que o ginecologista pode sim seguir, é até importante esse segmento do ginecologista como um todo, né? Mas mulheres que trazem queixas relacionadas a patologias, nódulos mamários, cistos que são complicados, ou alterações de descarga papilar, que é quando tem aquele fluxo papilar, ou não só mulheres, a gente tem que lembrar que o homem também tem tecido mamário. Com certeza. Então, homens com queixas mamárias também devem ser encaminhados para o mastologista. E não esquecer também dessa segunda parte que eu falei. O mastologista, quando a formação dele é específica em cirurgia mamária e cirurgias estéticas, ele também é o profissional habilitado para realizar essas cirurgias estéticas. Então, mulheres que querem aumentar a mama, mulheres que querem reduzir a mama, mulheres que passaram por um tratamento de câncer de mama ou tiveram uma complicação da cirurgia estética, o mastologista também é o responsável por essas cirurgias. E, hoje em dia, a gente já tem tido bastante contato, inclusive é uma das áreas de atuação minha, com pacientes trans. Então, são aqueles pacientes que se identificam com um gênero diferente do gênero de nascimento e eles querem readequar a mama dele para o gênero que ele se enxerga, né? Então, hoje em dia, eu também trabalho muito nessa linha. Pacientes que a gente retira a mama quando é um homem trans e mulheres que a gente aumenta a mama quando é uma mulher trans. Ai, ótimo. Muito obrigada. E, doutor, trazendo aqui também, linkando na questão da prevenção, né? Conforme eu expliquei que eu consegui ir atrás, né? E descobri, graças a Deus, que não era nenhum câncer, nenhum nódulo preocupante. Eu queria saber de você quais são os principais avanços, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer de mama. Se hoje já existe algum avanço ou realmente o exame de toque, ele ali é fundamental, né? Que a gente costuma fazer essas campanhas, né, realmente. Mas, além disso, eu queria saber de você um pouquinho mais se existem avanços nessa área. Sim, sem dúvidas. Hoje, o câncer de mama, a gente entende ele muito melhor do que há 10, 20 anos atrás, né? Então, a gente sabe que o câncer de mama não é uma doença única. Existem vários tipos de cânceres de mama. E cada tipo tem o seu tratamento específico, tá? Tratar câncer de mama não é uma função só do mastologista, a gente trabalha sempre em conjunto, a gente trabalha com o médico oncologista, com o médico radioterapeuta, e cada uma dessas áreas tem tido avanços incríveis, tá? Então, hoje em dia, eu até falo para as minhas pacientes, hoje em dia o diagnóstico de câncer de mama não é mais um destino. Então, antigamente, se diagnosticar câncer de mama, a taxa de mortalidade era muito alta. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue tratar câncer de mama com muita eficácia, a ponto de conseguir taxas de cura de mais de 90%, 95% em casos específicos. Então, na parte de tratamento, sim, os avanços são incríveis. E diagnóstico, como a Cecília falou mesmo, os avanços também são muito importantes. Então, os métodos de imagem são cada vez mais eficazes, mais nítidos, a gente consegue descobrir o câncer muito antes dele gerar sintomas, e isso é o que faz com que a taxa de cura também aumente. A gente consegue tratar mais rápido sem que a gente tenha repercussões mais importantes para o paciente. E quando a gente fala em prevenção,
é importante a gente salientar 2 tipos de prevenção. A gente tem a prevenção primária, que é quando a gente faz coisas para evitar que o câncer de mama se desenvolva. E a prevenção secundária, que é quando a gente rastreia, a gente faz exames para achar o câncer ainda pequenininho. E na prevenção primária, não tem muito o que fugir. Ter uma vida regrada, dieta, exercício físico, não abusar de álcool, não abusar de cigarro, isso, sem dúvida nenhuma, reduz o nosso risco de câncer de mama. E o autoexame, como você perguntou, Bruna, ele é um fator importante, mas a gente não coloca ele mais como uma estratégia de rastreio. O que isso quer dizer? Estratégia de rastreio é quando a gente busca essa lesão quando ela ainda é muito pequenininha. E o autoexame não acha essas lesões pequenininhas, não tem tá? sensibilidade, né? Exato. A mulher não tem a sensibilidade. Para a mulher e mesmo para o médico perceber, o nódulo ele tem que estar muito grande. Então já não é uma estratégia muito boa. Isso quer dizer que não é importante o autoexame? Não, é essencial o autoexame. Para que o autoexame serve? Para você conhecer a sua mama, saber o que é o normal da sua mama, e se a partir de algum dia você notar que tem algo novo que você não sentia, você procurar o quanto antes o ginecologista ou o mastologista, tá? Então, nessa situação, a gente vai fazer o diagnóstico, que é aquela parte lá atrás que eu falei. Eu vou pedir um exame para ver o que alterou na sua mama. Se você não está sentindo nada no seu autoexame, não quer dizer que você não tem que ir no ginecologista ou no mastologista. Exatamente. Se você tiver mais de 40 anos, mesmo não sentindo nada, você vai fazer uma mamografia para procurar lesões pequenininhas que seu autoexame não vai perceber. Entendi. Então, a consulta de rotina é fundamental nesse caso, certeza. Com o ginecologista, principalmente, né, para realmente, se caso encontrar algo diferente, a gente poder procurar um mastro, certo? Exatamente. O que não pode acontecer é a paciente palpar, não sentir nada e achar que não precisa, tá tudo bem. Né, fazer tá tudo acompanhamento. Bem, pronto. É exatamente nisso que a gente não quer chegar. A gente não quer que a lesão fique palpável, né? Exatamente isso. E aí eu pergunto para vocês, em relação às lesões palpáveis, que a gente nem sempre vai esperar ela chegar nesse ponto, a gente não quer que isso aconteça. Mas como o diagnóstico por imagem, ele tem impactado na sua área de atuação, tanto no rastreio, tanto no segmento, no pós-tratamento das pacientes, e aí não só para a mama, né, que seria mais a área de atuação do Murilo, mas também na sua área, Olivia, e na sua área, Bruna, como que isso tem sido atualmente no contexto de vocês? Hoje, na ginecologia, né, é imprescindível uma paciente que passe por uma consulta ginecológica, além do exame físico, muitas vezes está indicado algum exame complementar de imagem. Então, pensando na ginecologia geral, uma paciente que ela vem para uma rotina, ela reclama de uma dor pélvica, por exemplo, ou uma cólica menstrual um pouco mais grave, aquilo que está incomodando. É óbvio que a gente vai lançar a mão de um ultrassom transvaginal para uma avaliação complementar. É obrigatório? Nem sempre, porque a gente sabe que tem alguns lugares que esse exame, mesmo um ultrassom que é relativamente simples, isso não está disponível. E nenhum protocolo obriga você a fazer ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico em todas as pacientes, mas vamos supor que uma paciente está lá no seu consultório e ela tem a queixa, é óbvio que a gente vai lançar a mão de um exame complementar para ver se existe alguma coisa alterada, se existe alguma alteração no útero, ovário, se tem alguma lesão endometrial, se existe sinais de endometriose. O que a gente, assim, fala que hoje em dia ficou muito assim na mídia que cólica muito forte não é normal, dor na relação não é normal. Então, a gente precisa lançar mão de alguns exames para investigar dores que não são habituais na mulher. Uhum. E não só na parte da ginecologia, avaliação uterina, mas também na mama, mas a mama a gente já falou bastante no primeiro bloco. E também, eu falo que a qualidade dos exames de imagem, isso também impacta muito a vida do ginecologista. Então, às vezes tem mulheres que fazem exames e na hora que ela chega no consultório, eu falo que o ginecologista, ele não, por mais que ele não tenha obrigação de saber a imagem, identificar a imagem por completo, ele precisa ter um pouco de noção para verificar se aquele exame eles têm uma qualidade. Então, foi feito num bom aparelho, porque como a Cecília disse, os aparelhos eles vêm avançando muito. Então, a qualidade dos exames hoje assim, é surpreendente o quanto que dá para ver. Então, o ginecologista, eu acho que ele tem a obrigação de falar para aquela paciente que traz um exame de imagem complementar, olha, esse exame tá bacana,
realmente eu posso confiar nesse laudo do radiologista. Não, esse exame, olha, vamos tentar refazer, ou vamos procurar um outro lugar. Então, eu acho que esse papel do médico especialista que está ali com a paciente, checando esses exames de imagem, não é só pegar e olhar um laudo, ele pega e confere aquele exame, vamos ver se está bem feito. Às vezes é difícil, mas eu já peguei alguns laudos onde vem o laudo e na hora que você confere a imagem está o nome de outra pessoa ali na foto. É raro, é raríssimo, mas às vezes a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, porque pode acontecer erro. Né? Então, não só checar aquela conclusão de laudo, leia o exame inteiro e fale para o seu paciente, não, está tudo bem, não, vamos investigar mais. Eu sugiro que troque o lugar onde você faz os seus exames complementares, né? Exatamente, e trazendo muito isso que a doutora Olivia falou, essa importância da qualidade dos exames, a gente tem um cuidado muito grande com o controle de qualidade dos equipamentos. Então, creio que a doutora Cecília já deve ter pego, talvez, alguma situação, por exemplo, de artefato na imagem de exame, né? Que acho que você está mais relacionada à parte de radiologia. Artefato na imagem, isso é muito perigoso, porque o médico ele não consegue diagnosticar se o transdutor não tiver apto ali, né? Se não tiver com controle de qualidade, se tiver com um cristal danificado, às vezes um ruído no cabo, por exemplo. Então, tudo isso altera a imagem de exame, o que dificulta a leitura do médico. Com certeza. Então, a gente tem um controle muito rigoroso de qualidade dentro da manutenção do equipamento e além disso, como você falou, né? Hoje em dia, a qualidade dos equipamentos, a inovação vem muito grande, muito grande. Eu gosto muito desses equipamentos, principalmente aí da área de obstétrica, né, que são fenomenais. Eu realmente fico assim, maravilhado com o Baby Face, né? A gente é a coisa mais São linda. 3D, dá pra ver 3D, 4D. tecnologia 4D, 5D. Então, assim, o mercado, ele tá, assim, inovando todos os dias. Então, esse cuidado com esse controle de qualidade, essa manutenção, essas peças que vêm de fora junto com os parceiros que nós temos, isso é muito importante para auxílio do médico mesmo. Sem dúvidas. E na minha área, como você mesma falou lá atrás, o exame de imagem ele é uma extensão, né, da mastologia, sem dúvida alguma. A gente usa a imagem tanto em diagnóstico, então pacientes que chegam com nódulos palpáveis. A gente precisa de um ultrassom para entender se esse nódulo é um tecido mamário, como aconteceu com você, ou se não, é um nódulo que precisa de um acompanhamento, de um tratamento. E a gente também usa a imagem em pacientes que não sentem nada para o rastreio. Então, falando em câncer de mama, sem a radiologia, a gente não conseguiria reduzir em até 50% a taxa de mortalidade do câncer de mama. Então, hoje, o rastreio seriado, com mamografia anual, em casos específicos, associar o ultrassom, isso a gente consegue diagnosticar câncer muito cedo e, consequentemente, a gente consegue tratar com uma taxa de cura muito alta e fornecer uma qualidade de vida para paciente com câncer de mama que antes a gente não imaginava, né? E muitos são os avanços também na área de rastreio. Hoje em dia a gente tem tomossíntese também, que ainda não tem protocolos claros, definidos, não é aceito por todo mundo, mas é um método de imagem que acrescenta, sim, no rastreio. E quando necessário, ressonância magnética também a gente... São métodos que estão ficando mais acessíveis, né? Sim. A tomossíntese e a ressonância, que antes eram métodos muito de difícil acesso, e hoje são mais acessíveis, Sim. né? E aqui vale só ressaltar, né, Cissa, que o exame de imagem, ele tem sempre a indicação dele. Às vezes a gente pedir exame de imagem a mais também vai gerar mais dúvida do que de fato trazer benefícios. Então, assim, às vezes uma paciente fala, mas eu quero uma ressonância. Às vezes não é o melhor método para você. Às vezes traz mais confusão, mais né? confusão, exatamente. Sim. E aí diagnostica alguma coisa que a gente nem consegue biopsiar pela ressonância e quando a gente vai ver, na verdade, não era nada específico, nada que julgava que necessitava de um tratamento. Então, é importante conhecer os métodos, é importante saber que eles existem e mais importante ainda é saber quando eles devem ser usados, né? Senão... Perfeito. E aí eu acho que entra um ponto muito importante também que vocês três falaram, que é a Olivia e o Murilo falaram da confiança do médico que vai executar esse exame, né? Do radiologista. E a Bruna falou também muito da qualidade dos métodos, mas de nada adianta a gente ter um aparelho excelente, com uma tecnologia incrível, que o médico radiologista às vezes não sabe explorar ou às vezes não está, não consegue, né, usufruir o máximo daquele aparelho.
Então, por exemplo, existem nódulos, o Murilo sabe bem, voltando para a mama, existem nódulos que muitas vezes a gente olha e parecem muito benignos, mas existem muitos tipos de câncer de mama que se assemelham com nódulos benignos. Então, isso vai também da experiência do médico que está realizando o exame. Então, eu acho que vocês bem sabem que ter um radiologista, uma pessoa que faça esses exames, que seja de confiança, também é essencial no manejo. Sem dúvidas. A Olivia falou disso também, na mama é muito frequente. Tanto pegar pacientes que chegam com exames de imagem que o nódulo ele foi benificado, vamos dizer assim, então quem laudou falou, esse nódulo na verdade é benigno. Quando você bate o olho e fala, não, isso aqui precisa de investigação. E o contrário também é verdade. Sim. Às vezes, alguém que valorizou demais aquele nódulo e quando você bate o olho fala, não, esse não é tão ruim. Então é importante fazer em aparelhos bons e com médicos qualificados para exames de imagem da mama. A Olivia, quando pede médicos qualificados para exames obstétricos, exames ginecológicos, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia eu já vi paciente, principalmente na obstetrícia, ela já faz ultrassom sem nem ter o pedido médico, às vezes faz antes da hora que é para ser feito, aí não identifica, isso traz uma ansiedade para paciente, com certeza, de uma forma assim absurda, que só e gera procedimentos desnecessários, né? E são custos, né? Mas eu acho que isso é uma dúvida muito frequente, né, de muita gente. Eu, por exemplo, eu não sei quais são os exames fundamentais, então, que nós mulheres, nós precisamos fazer nessa fase adulta, porque a gente sabe que existem diversos, né, a gente citou alguns aqui, mas aqueles que são realmente, que a gente precisa dar uma atenção especial. Olha, o exame principal de todos, que não tem como escapar, é a mamografia, a partir dos 40 anos. Depois disso, é individualizado cada caso a caso, a depender da queixa. Então, por exemplo, como a Olivia falou, uma queixa de dor pélvica crônica, cólicas intensas, sangramento menstrual aumentado, isso são queixas que precisam ser investigadas, e aí, lógico, que a gente vai lançar mão de uma ultrassonografia transvaginal, de uma ressonância magnética. Ela falou muito sobre as cólicas menstruais, que ter dor não é normal. Isso é uma coisa que a gente, antigamente, quando eu era adolescente, a gente se acostumava com as dores, né? Nós tínhamos amigas que tinham cólicas menstruais intensas e ninguém associava que isso poderia não ser normal. E hoje a gente sabe que ter dor intensa não é normal e precisa ser investigada. Então, esse é um grande exemplo de exame muito bem indicado para a investigação de endometriose, de adenomiose, por exemplo. E outros exames da rotina da mulher, não só ginecológica, mas da saúde como um todo. Ultrassom de tireoide, quando tiver alguma alteração laboratorial, alguma queixa, alguma alteração palpável no exame físico. Densitometria óssea, para avaliação de massa óssea na mulher que estiver próxima à menopausa. Existem diversos exames a depender da queixa. Realmente é uma extensão do exame físico. Então, mas é importante, como o Murilo falou, esses exames têm que ser bem indicados. Porque muitas vezes exames mal indicados levam a diagnósticos que às vezes não precisariam de uma intervenção, não precisariam de um segmento, isso gera ansiedade nas pacientes. Então, realmente, os exames são feitos e são muito bem, uma ótima ferramenta para as indicações específicas. A mulher acima dos 40 anos, você citou a questão da mamografia. Isso. Isso é feito anualmente? Anualmente, a partir dos 40 anos, para as pacientes que têm mamas densas, que são mamas com bastante tecido glandular, né? Que as mamas, elas têm componente de gordura e de glândula. E tem pacientes que têm muito tecido glandular. E isso, na mamografia, atrapalha um pouco a gente a detectar tumores pequenos, na maioria dos casos. Então, nesses casos, a gente associa o ultrassom. E aí, é claro que isso é para pacientes que não tenham um risco aumentado, é para a população em geral, a partir dos 40 anos. As pacientes que têm maior risco de câncer de mama e esse rastreamento começa antes. E o momento de iniciar é individualizado também, depende de qual fator de risco, o que a paciente tem, se tem história familiar, se tem alguma mutação genética. Sem dúvida nenhuma, a gente às vezes antecipa o rastreio e às vezes até usa outros instrumentos como a ressonância, Exatamente. Né? E no caso de histórico familiar, por exemplo, que a gente citou anteriormente, quando existe um câncer de colo de útero ou até mesmo um câncer de mama, esse exame, ele antecede ou mantém ainda os 40 anos, por exemplo, no caso da mamografia? Mas até, eu falo até nessa questão do colo do útero também, que é
É que o câncer de colo do útero, ele não tem uma base, assim, genética, né? O câncer de colo uterino, ele está relacionado principalmente ao contato pelo HPV, que é um vírus por contato sexual. Então, o câncer de colo, ele é um rastreio à parte, inclusive que está com mudanças no seu protocolo de rastreamento. Antigamente, atualmente, né, ainda é feito pelo exame de Papa Nicolau, mas isso está para ser mudado, para ser feito pelo exame de DNA HPV, tá? PCR por DNA de HPV. Mas o câncer de mama aí depende muito também da história familiar. Então, vamos supor que se a mãe daquela paciente teve o câncer de mama aos 45 anos, então a gente começa a rastrear a filha, no caso, né, a partir de 10 anos antes do diagnóstico da mãe, então 35 anos. Então é individualizado, por isso que a história é importante você conversar. Tem história familiar positiva? Sim, tá? Então com qual idade teve o diagnóstico da sua mãe, da sua irmã, né? E saber qual tipo do câncer. Então a conversa é muito importante, a anamnese é muito importante para a gente indicar o exame no tempo certo. Uma coisa que eu acho importante salientar também em relação a esses exames, o ultrassom transvaginal, embora ele não tenha uma recomendação específica, ele é muito feito atualmente, né? Várias pacientes, por qualquer queixa que seja, sangramento aumentado, avaliação de DIU, então é um exame que a gente faz muito rotineiramente. E é importante salientar que um exame transvaginal normal não exclui a possibilidade de câncer de colo de útero, né? É o mesmo caso do câncer de mama. A gente quer pegar essas lesões quando elas estão pequenas. Então, um ultrassom transvaginal normal não significa que não deva ser feito o rastreio. E para os outros cânceres ginecológicos, o de endométrio, o de ovário, por enquanto nós não temos ainda evidências exatamente que esse tipo de exame feito de forma rotineira leve a uma redução da mortalidade, como a mamografia tem no câncer de mama. O estudo maior que foi feito sobre o rastreamento do câncer de ovário foi feito com mais de 200 mil pacientes, ele foi publicado agora em 2021, mais de 200 mil pacientes fazendo ultrassom transvaginal de rotina para a prevenção do câncer de ovário, e no final do estudo mostrou que não teve benefício, mas existe uma limitação, que é que esse estudo foi feito quando os avanços do tratamento ainda não eram tão... O tratamento do câncer de ovário ainda não era tão avançado quanto é atualmente. Então, talvez no futuro a gente tenha novas orientações, mas não é o caso no momento. Isso difere também, como o Murilo falou, das pacientes que têm alterações genéticas. Tem pacientes que têm alterações genéticas e que elas, sim, se beneficiam do rastreamento, principalmente do câncer de endométrio, como, por exemplo, pacientes com síndrome de Lynch. Inclusive em pacientes com mutações genéticas, muda até, às vezes, não só o rastreio. No caso da mama, por exemplo, tem mutações genéticas que a gente acaba até indicando a retirada da mama como uma forma de diminuir o risco de câncer, que foi o que a Angelina Jolie fez. Então, ela tirou as mamas antes de vir a desenvolver o câncer de mama. Ela tirou o útero e ovários também, não tirou? Não tenho certeza. Não? Eu A mama que tinha tirado os ovários. Mas a mutação dela é num gene, o gene BRCA, que aumenta o risco de câncer de ovário também. Então, existe essa indicação também. Então, aproveitando que você falou do câncer de ovário, né, até mesmo câncer endometrial, eu queria perguntar se existe algum avanço tecnológico que promete tornar os exames mais acessíveis, né? Como é que está a atualização aí? Olha, a gente já teve muitos avanços no campo da imagem. A Bruna vai saber falar, né? Os equipamentos que nós temos atualmente, a qualidade de imagem realmente é excelente. Nós tivemos muita ajuda da inteligência artificial nesse processo. Então, hoje, por exemplo, falando um pouquinho da ressonância. A ressonância é um método que, além dele ter evoluído muito nos últimos anos, tornado os exames mais rápidos, e a promessa agora é que com a inteligência artificial eles se tornem ainda mais rápidos, o que possibilita que a gente faça mais pacientes, né, em menos tempo, esses exames também se tornaram mais acessíveis para a população. Então, isso, aliado ao conhecimento que nós temos atualmente sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre o aspecto que determinada doença tem nos exames de imagem, isso leva a um manejo muito completo da paciente, né? Sim. Tanto da parte clínica quanto da parte de imagem. E a telemedicina também, né? A telemedicina ajuda
Por exemplo, tem um radiologista, que nem lá em Santa Rita do Passa Quatro, não temos radiologista, mas temos um aparelho de tomografia lá e existe a teleradiologia. Então, Isso, e o radiologista não precisa estar presente, em 20 né? minutos ele lauda um exame que era considerado de urgência, então ele já lauda na hora, praticamente. Isso é ótimo. E tem também a questão que agora os radiologistas estão cada vez mais especializados em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, a minha área, o meu nicho é mais na radiologia abdominal. E eu trabalho bastante com a questão de mama porque meu público maior são mulheres, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Então, com isso, associado à tecnologia, aos exames mais disponíveis e a radiologistas cada vez mais nichados, né, em determinadas áreas, isso a gente leva a um diagnóstico muito mais preciso e realmente nós conseguimos participar realmente do manejo dessas pacientes. Tornando seguro para o paciente. Sim, também. exatamente. Nós somos aliados, né? É muito bom quando a gente tem a oportunidade de discutir os casos com os médicos. É igual o Murilo falou, eu acho que esse nódulo está suspeito. Falar, realmente, vamos fazer uma biópsia. A gente tem, né, Esse diálogo, exatamente. Não é só pontual, né? Então, essa discussão não é pontual. Muitas vezes, eu tenho colegas radiologistas e ginecologistas que trabalham com imagem da mama, nós acompanhamos as pacientes. Então, às vezes, nódulos que a gente precisa repetir em 6 meses, 12 meses, é importante a gente manter o contato com o mesmo radiologista, o mesmo ginecologista, para a gente ver essa evolução, né? Então, com certeza. Então, eu acho que essa área de diagnóstico por imagem, ela é muito promissora, mudou muito nos últimos anos e a gente vê que realmente o avanço é muito acelerado. Isso é muito legal, porque realmente é uma área fascinante, né? A gente poder ver por dentro, assim, do nosso corpo o que está acontecendo. E o conhecimento também cresce numa exponencial, né? E isso só tem a agregar às pacientes. E Cecília, a gente falou lá atrás, eu falei da ressonância na mama, né? Falei que não é um exame que a gente usa de rotina, só em casos específicos, e você comentou de endometriose. Mudou? Qual que é o papel aí da ressonância em diagnóstico e avaliação da endometriose? Da endometriose especificamente. A endometriose, atualmente, ela é uma condição, né, uma doença que tem sido muito falada, né? E graças a Deus também, e toda a tecnologia, nós temos equipamentos que conseguem mostrar lesões que antigamente eram vistas só na laparoscopia. Então, tanto pela ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, quanto pela ressonância magnética, também com preparo intestinal, nós conseguimos ver lesões, inclusive lesões pequenas, que são lesões características de endometriose. Então, eu vou falar da ressonância, mas tanto a ressonância quanto o ultrassom, elas têm o seu papel. Cada método é melhor para determinada, digamos assim, que eles são complementares, não existe um método melhor ou pior. Por exemplo, a ressonância, ela é um método que mostra a pelve como um todo, nós temos uma visão muito ampla da pelve, nós acessamos locais que às vezes pela ultrassonografia transvaginal, mesmo com preparo intestinal, esse acesso é mais difícil, mas para isso nós precisamos de um protocolo adequado, nós precisamos de um preparo intestinal que a paciente faz no dia anterior e nós também precisamos de um radiologista que esteja muito familiarizado com o aspecto de imagem da endometriose, porque não é um exame fácil. E esse preparo para ressonância também? Para ressonância também. A paciente usa laxante no dia anterior e também no dia da ressonância nós fazemos a administração de gel vaginal e de soro fisiológico via retal para poder distender o reto e conseguir avaliar melhor as lesões de endometriose que também podem acometer o intestino. Então, com isso, a gente não avalia só o útero e os ovários, como seria, por exemplo, num exame de rotina. A gente consegue avaliar reto, intestino, bexiga, os ureteres, a parede pélvica, nervos, tudo isso a endometriose pode acometer, né? E é importante que as pacientes tenham a consciência de que esses exames existem e estão cada vez mais acessíveis, justamente porque antes esse era um diagnóstico que não era feito por imagem, né? E hoje é feito e cada vez lesões menores são detectadas. Sim, eu lembro na minha época de residência, era basicamente por sintoma, a paciente já chegava com muita dor, Exato. né? Então... Eu tenho várias familiares, inclusive, que passaram anos da vida com diagnóstico de infertilidade, com cólicas muito intensas, e várias delas tiveram que fazer laparoscopia para ter o diagnóstico.
E hoje a realidade é completamente diferente. Hoje com E ultrassonografia... só para deixar claro, laparoscopia é uma É uma cirurgia, cirurgia, né? a pessoa tem que Precisa- abrir a tem que ser paciente anestesiada, para ir pra conseguir ver. mesa. Então, hoje os avanços de conhecimento, os avanços dos aparelhos, assim, hoje nós temos imagens maravilhosas que a gente consegue ver muita coisa mesmo. E isso ajuda muito no planejamento do tratamento, no planejamento cirúrgico. Bom, aí, Cecília, a gente estava falando agora de endometriose, né, da ressonância, e a Olivia como ginecologista. A endometriose, ela pode comprometer a fertilidade da mulher, e isso muitas vezes te procura no consultório a respeito? Sim, sim. Tem muitas mulheres que acabam descobrindo que tem endometriose porque primeiro, não só a dor pélvica crônica, mas o outro sintoma muito relacionado é a infertilidade. Então, um casal que chega, que está tentante e não consegue engravidar, que não tem nenhuma outra queixa, e na hora que você faz a investigação, você descobre que a mulher tem uma endometriose. E a endometriose, o que é a endometriose, né? É quando o tecido do endométrio, que é o tecido que fica dentro do útero, ele está localizado fora de dentro do útero, fora do endométrio. E isso pode levar a aderências pélvicas, que diminui a chance, né, de gravidez, e também até lesões ovarianas, por exemplo, endometrioma. E hoje em dia a gente sabe que os endometriomas estão relacionados com diminuição da reserva ovariana. Então, a endometriose está relacionada com uma diminuição da fertilidade, tanto pela aderência pélvica, como também por diminuição da reserva ovariana. E quando a gente descobre a endometriose, aí no caso, eu como ginecologista geral, eu encaminho a paciente para o especialista, porque nesse caso, provavelmente ela vai precisar de alguma cirurgia, né, para alise das aderências, né, ou até mesmo procedimentos para a gestação, para a possibilidade de gestação. Então, a endometriose não só é uma causadora de dor pélvica crônica, mas ela também pode causar infertilidade, sendo esse, às vezes, o primeiro sintoma da mulher. A gente consegue imaginar o quanto isso não interfere na vida da paciente, né? Principalmente se ela tem dor pélvica e dificuldade de engravidar, né? São duas coisas que atrapalham muito, né? Eu acho que essa questão de ser o primeiro sintoma da paciente é que eu acho que o que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto na minha área, né, que eu trabalho bastante com essa questão de endometriose, as pacientes utilizam geralmente anticoncepcional desde muito cedo. E isso acaba reduzindo os sintomas realmente. Então, lá na frente que elas vão começar a ter a consequência da endometriose sem ter tido os sintomas de dor, que é a fertilidade. E falando sobre isso, que eu acho interessante também, é que muitas vezes o ginecologista é o primeiro médico que essa menina ainda na adolescência tem contato, né? Sim. Seja para começar anticoncepcional, para começar uma rotina. Então, como que é esse cuidado? Como que é esse cuidado da mulher ao longo da fase da vida dela, desde a adolescência até depois da menopausa? Eu falo que o ginecologista, eu sou encantada com a minha especialidade, né? Não é à toa que eu escolhi ser ginecologista e obstetra, mas é que o ginecologista, ele cuida da saúde da mulher como um todo, e da mulher em todas as fases da mulher. Então, normalmente, a primeira consulta, às vezes, antecede até mesmo a puberdade. Então, quando começam aquelas primeiras mudanças, então tem muita paciente que me pergunta, doutora, olha, minha filha já começou a nascer as mamas, com um pelinho aqui, que horas você acha legal eu trazer para conversar? Então, tem pacientes que levam as filhas, né, e trazem elas ainda antes da puberdade para a gente fazer a primeira orientação de mudança do corpo, conversar, para ela se familiarizar com o ginecologista, né, e sair do pediatra e ir para o outro médico, né? E depois da puberdade, quando tem a menarca é uma data, tá? É a primeira menstruação da vida daquela moça. Então, uma maioria leva para ter aquela primeira conversa, né? Conversar. Aí é legal que as meninas, elas sempre chegam assim muito ansiosas, com medo do exame físico. Então, muitas vezes quando eu não tenho uma queixa específica, eu converso no primeiro momento para deixar elas mais à vontade. Aí, na segunda consulta, eu faço todo o exame físico, né, para explicar o que está acontecendo, mostrar o corpo, o que está mudando no corpo daquela menina, que agora ela já está com o corpo de mulher. E o legal é que o ginecologista, quando você tem esse vínculo médico-paciente, essa relação, né, bem
firmada, aquela mulher acompanha você durante a vida dela e você vai vendo aquelas mudanças. Então, eu falo que eu tô na prática do consultório particular já tem 6 anos. Então, eu já vi meninas que vieram na primeira consulta, quando entraram na puberdade, e hoje elas estão na faculdade. E elas vão na consulta, às vezes, para me contar que passou na faculdade, entendeu? Então, às vezes, você vê que você é o clínico, você é o médico da saúde da mulher. E aí a gente acompanha, então... Logo, essas mulheres vão chegar grávidas. Pois é, e aí que eu vou chegar também. Eu já tenho mulheres que vêm para a rotina, elas falam, então, tô pensando daqui uns 2 anos, e chegou. E eu tô acompanhando muitas mulheres que elas vinham antes como na consulta de contracepção, que a contracepção, ela é um motivo, eu acho que é um dos principais motivos da consulta do ginecologista, né, um bom método contraceptivo, e o da concepção. Então, desde da rotina pré-concepcional, elas querem saber, querem fazer uma avaliação da saúde delas antes de engravidar e fazer todo o pré-natal também. Então, isso é muito bacana. Você pega aquela menina, aquela mulher tentante, aí engravida, e a obstetrícia, eu falo que ela é muito gostosa. A gente faz o pré-natal e você tem um vínculo. Você fica 9 meses, né? São 41 semanas com aquela paciente e cuidando dela e do bebê dentro dela, e depois você faz o parto na maioria das vezes e depois você segue. E para a mulher madura também, não pensando somente na puberdade, anticoncepção, a concepção, e também temos hoje a mulher madura, que eu falo que lá na minha cidade, meu consultório, ele é principalmente movido ao atendimento da mulher na sua fase mais, que eu falo uma fase maravilhosa, que é a fase da mulher madura, é a transição do climatério, né, do periclimatério para o climatério, que é onde ocorre a menopausa, que também é uma data, tá, gente, que é a última menstruação da vida. Então, eu acho que, como ginecologista, você acompanhar as fases da mulher é muito bacana. E aí você tem que ter um olhar atento. Então, eu falo que hoje em dia eu me atualizo, inclusive, em assuntos de clínica médica, porque tem mulheres que elas passam a vida inteira só indo no ginecologista. Então, você pode fazer, sim, o primeiro rastreio cardiovascular, ver se tem uma hipertensão, dislipidemia, tratar uma obesidade, conversar, um hipotiroidismo, e aí você já direciona para o especialista no caso. Então, o ginecologista geral, ele tem um papel muito importante no cuidado da saúde da mulher como um todo. Então, você não pode se fechar apenas ao cuidado da mama, do colo do útero e da obstetrícia, sem olhar aquela mulher como um todo. Por isso que até lá na faculdade, assim, a disciplina, o nome da disciplina mudou, não é ginecologia e obstetrícia, é a disciplina saúde da mulher. Eu acho que entender isso, né, e até formar os novos estudantes de medicina, que quando eles forem para essa área, caso escolham essa área, eles estão se especializando na saúde da mulher. Né? Um cuidado integral. Integral. Isso é muito importante. O Dr. Murilo, ele trouxe a questão da endometriose. É uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas podem ter, em relação aos sintomas, que talvez possam ser confundidos com sintomas, por exemplo, do ovário policístico. Existe diferença desses sintomas e como que a gente consegue identificar isso? Sim, existem. Então, como eu falei, a endometriose é quando o tecido do endométrio ele pode se encontrar fora do útero, e isso causa principalmente dor pélvica e também infertilidade. Além disso, não só uma cólica menstrual, a dor pélvica, vamos pensar no quadro de dor pélvica, né? É uma dor abdominal nas cólicas, principalmente nas cólicas menstruais, e também dor nas relações sexuais, tá? E o ovário policístico é uma doença hormonal, é uma doença endócrina da paciente. Então, é uma disfunção hormonal que tem aquela mulher, que é uma das principais desordens hormonais que existe na vida da mulher. Isso tem a ver com a função dos hormônios produzidos pelo ovário e também um aumento na resistência à insulina. E o ovário policístico, ele tem... Hoje em dia a gente sabe que assim, ele tem várias formas de você se apresentar. Então, tem as formas clássicas de apresentação, que são mulheres que têm ciclos completamente irregulares, passando por longos períodos sem menstruar. Tá? Às vezes ela tem associado ganho de peso, dificuldade para perda de peso,
Pele oleosa, então bastante acne, cabelos oleosos. Acantose nigricans, que é alteração nas dobras, na coloração das dobras da pele. Então, nuca, virilha, axila ficam mais escurecidas. Então, é uma doença, assim, metabólica. E existem outros fenótipos também, né, da apresentação do ovário policístico, que às vezes a gente identifica na ultrassonografia, por exemplo, os ovários com aspecto micropolicístico. Acho que a Cecília pode até descrever, eu acho legal o radiologista até falar de como que são esses ovários na ultrassonografia. Mas somente encontrar os ovários com essa alteração não significa que a mulher vai ter ovário policístico, porque ela é uma doença metabólica. Entenderam? Não sei se ficou claro. A endometriose, ela causa infertilidade, Pode causar infertilidade, pode causar dor. E a síndrome do ovário policístico, ela causa principalmente alteração no ciclo. Tem muitos... Mas não interfere na fertilidade. Pode interferir quando ela tem ciclos anovulatórios, quando ela fica muito tempo sem menstruar. Nem sempre quando ela menstrua significa que ela ovulou. Então, não é que ela causa infertilidade, ela diminui a fertilidade porque pode fazer ciclos anovulatórios que não liberam o óvulo, que aí sim que é o necessário para a concepção. Eu acho muito legal essa questão que a Olivia falou do transvaginal para avaliação de ovário policístico, porque antigamente nós tínhamos uma definição, essa definição foi mudando ao longo dos anos, os critérios para o diagnóstico de ovário policístico, principalmente na ultrassonografia. O critério mais recente é que nós avaliemos o número de folículos por ovário. Geralmente, esses ovários policísticos, com morfologia policística, eles são ovários grandes, geralmente com mais de 10 centímetros cúbicos de volume e com mais de 20 folículos. Algumas pessoas falam 25. Só que tem a questão que a Olivia falou, que para a gente ter esse diagnóstico, não necessariamente a gente precisa do ultrassom. Se a paciente ela tem sintomas clínicos muito exuberantes, ela não precisa do ultrassom para o diagnóstico. E antigamente, ultrassons eram realizados em pacientes jovens e esse diagnóstico era dado. Falou, você tem ovário policístico. Só que o que hoje a gente sabe é que pacientes jovens podem ter esse aspecto do ovário. Os ovários de meninas até 8 anos depois da menarca pode ser exatamente assim, ovários grandes com muitos folículos. Isso é normal, é fisiológico. Então, até os 8 primeiros anos da menarca, que é após a primeira menstruação, nós não temos critérios diagnósticos ultrassonográficos para ovário policístico. Isso é feito pela clínica. Aí, a partir desses 8 anos, quando ela tem sintomas e aí não fecha critério só pela clínica, aí sim a gente vai para o ultrassom. E é importante falar também que ovários normais no ultrassom também não descartam a doença, né? Então, é sempre assim, o exame de imagem, ele tá sempre correlacionado com a clínica. Porque, às vezes, a paciente, ela tem a clínica, tem todos os sintomas, na hora que faz ultrassonografia, vem com um laudo de ultrassom normal, ovário normal. Aí você vai falar para ela, não, você não tem SOP, você não tem ovário policístico, porque não é ovário policístico, é síndrome do ovário policístico. Então, tem outras disfunções relacionadas. E esses folículos que a doutora Cecília citou, eles saem no ciclo, durante o ciclo menstrual, é natural. Quando eles se juntam, como que funciona? É porque, assim, o ovário, ele tem vários folículos, né? E na mulher que tem a função hormonal normal, todo mês, esses folículos, um deles, ele vai crescer, né, que vai virar o folículo dominante. Esse folículo dominante, ele libera o óvulo. Então, o ovário, ele é cheio de folículos, né? E um deles, com os fatores que vão influenciar a ovulação, um deles vai crescer e liberar o óvulo. Então, tentando deixar de uma forma bem simples a explicação, bem didática, mas é isso. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, quando elas estão fazendo o exame de ultrassom, nossa, mas o que é esse monte de bolinha no meu ovário? Não, tá tudo bem, podem ficar tranquilas, são os folículos e é assim mesmo. Às vezes, esses folículos, eles ficam maiores, né? Então, a gente tem cistos ovarianos, cistos funcionais, que são característicos do período ovulatório. Então, cisto de corpo lúteo, cistos hemorrágicos, muitas vezes são alterações normais, que aí a gente precisa explicar e tranquilizar. E existem cistos que
podem nos deixar mais atentos e algumas patologias aí sim está indicada até remoção cirúrgica, né? Então, nem sempre assim, a gente só tira o ovário em condições de câncer, por exemplo, de tumores. Não, às vezes algum cisto ele pode ficar muito grande, seja necessária a retirada, ele pode ocorrer uma torção, né, que seja necessária a retirada, né, a torção do cisto com o ovário em si. Então, é basicamente isso. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Não, eu queria complementar uma situação pessoal que aconteceu comigo, justamente essa questão do cisto hemorrágico. Eu fui ao hospital com uma cólica muito intensa, mas mais uma vez a gente acaba se acostumando com a dor. Sempre disseram para mim é normal ter cólica, é normal sentir dor, e a gente acaba se acostumando com isso. Então, para mim era normal, fui ao médico, tomei a medicação necessária e no exame de ultrassom, foi identificado ali uma anomalia. Só que no hospital que eu fui, não tinha ginecologista. Então, pediram para ir para outro hospital. E chegando nesse hospital, realmente, eu precisei fazer a retirada do meu ovário devido a uma torção que eu tive. Mas por conta, realmente, dessa dor intensa. Porque, às vezes, a gente não dá a devida atenção, né? A gente acredita que é normal. Eu tenho DIU de cobre, então eu ouço muito falar, é natural ter cólica mais intensa, é natural o fluxo aumentar. Então, a gente acaba deixando passar essas situações. Mas eu tive uma questão dessa também do cisto. E a falta desse ovário, ela pode influenciar na infertilidade da mulher ou não tem relação nenhuma? Na maioria dos casos pode não influenciar, porque você tem, se o seu outro ovário está funcionando normalmente, então também perfeito, né? Sim, então você vai ovular com outro ovário e pode conseguir engravidar tranquilamente. E todos os meses acontece a ovulação dos dois ovários? Esses folículos, né, que tornam a ovulação, como que funciona? São todos os meses nos dois? Ou tem essa questão em um mês é no direito, outro mês é no esquerdo? Porque eu já ouvi falar isso, talvez seja uma dúvida de mais pessoas, né? Na verdade, pode variar, então nem sempre eles se revezam. Então, às vezes, você pode ter um ovário que predomina a ovulação mais de um lado do que do outro. Mas, assim, como você, por exemplo, no teu caso, que você só tem um ovário, nos hormônios, na hora que eles estimularem o crescimento folicular, eles vão estimular o crescimento folicular do seu único ovário que restou, entendeu? Mas não necessariamente há um revezamento, assim, bem trabalhado. O ano é incrível, né? É engraçado que até no ultrassom a gente vê, às vezes, muitas pacientes, elas têm uma dominância, às vezes, de um lado. Elas falam, sempre sinto que eu tô ovulando desse lado. Aí você faz ultrassom, aí você fala, realmente, você ovulou desse lado. Aí o outro ultrassom, de novo, você ovulou desse lado. É muito interessante mesmo. Brincando o que você falou dessas pacientes e o que você falou também, Bruna, que você falou, todo mundo fala é normal ter dor, é normal. Acho que mais importante do que isso é você conhecer o seu corpo, você saber o que é o normal pra você. Mesma história que eu falei do autoexame, né? E nessa situação, se você não tivesse insistido que estava diferente, procurado atendimento, né? Talvez ia ter passado desapercebido um problema, né? Então é importante você saber o que é o seu normal e, estando fora disso, não deixar de procurar atendimento. Mas eu acho importante também a gente não normalizar a dor, né? Que desde criança as mulheres são ensinadas, de certa forma, né? A normalizar, como você disse. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar e deixar bem claro que não é normal, né? Se tem alguma coisa incomodando, procurar o ginecologista, que tem sim o que ser feito. Tem muita coisa para ser feita. E é importante diferenciar até que ponto é normal, né? Quanto que não é. Não, tem casos que tem mulheres que falam que não conseguem trabalhar no seu período menstrual, tem meninas que não vão para a escola no seu período menstrual. Então, tudo isso, assim, tem que ser acompanhado, né? Conversar, passar por uma consulta e ver se tem alguma coisa, se tem alguma patologia que está ocasionando essa dor, ou se não tiver alguma patologia, a gente precisa amenizar esse período, que não é para ser um sofrimento, né? Exatamente. Bom, e trazendo agora para a parte de diagnóstico por imagem, né? Aqui a gente tem o Dr. Murilo, mastologista, que acredito que esteja bem relacionado aí no seu dia a dia com o mamógrafo,
Temos também a doutora que é especialista aí em diagnóstico por imagem, a doutora Olivia que vê os bebezinhos maravilhosos. Eu queria entender um pouquinho de vocês, quais os principais desafios que vocês enfrentam no acesso, na tecnologia desses equipamentos de diagnóstico por imagem. Na minha área, o exame de imagem ele é importante tanto para rastreio, né, para buscar lesões, quanto para diagnosticar. Eu não falei até agora, a gente não tocou nesse assunto, mas também a gente usa os métodos de imagem para guiar as biópsias que vão ser feitas em nódulos, né? Então, nódulos ou alterações na mamografia, que são microcalcificações, a gente usa esses métodos de imagem para fazer a biópsia. Sem dúvida nenhuma, o acesso a esses exames, né, é muito variável no Brasil, tá? O Brasil é um país aí continental, né, um país enorme, então a questão socioeconômica, sem dúvida nenhuma, influencia muito o acesso a essas tecnologias, né? Quando a gente fala em saúde privada, né, saúde particular ou mesmo os planos de saúde, é um pouco mais fácil, mas ainda assim, dentro dos convênios, a gente tem algumas dificuldades. E no SUS, é um direito de toda mulher a partir dos 50 anos. O SUS ele segue o Ministério da Saúde quando ele recomenda o rastreio de câncer de mama a partir dos 50 anos, mas isso não se aplica a todas as mulheres, principalmente nas diferentes regiões do país. Então a gente sabe que o acesso a essas tecnologias ele é limitado sim por fatores aí econômicos e sociais, sem dúvida alguma, e não deveria ser assim, né? Tanto para diagnóstico quanto para rastreio. A Olivia tinha falado, né, que existe uma mudança recente, que pela tecnologia mesmo, que foi um avanço incrível, que foi a gente colocar métodos de imagem em locais que antigamente não seria possível por não terem radiologistas nessas regiões. E hoje nós temos máquinas em locais e os radiologistas podem avaliar esses exames à distância. Então, isso é uma tecnologia, isso é um avanço incrível, que a gente consegue proporcionar um atendimento de melhor qualidade a esses pacientes em locais que têm menos recursos. Mas ainda assim, eu acho que o Murilo falou tudo. O acesso à imagem no Brasil é realmente muito heterogêneo. E mesmo em regiões muito desenvolvidas, nós temos um pouco de dificuldade, muitas vezes, em ter equipamentos de ponta que tenham a melhor resolução de imagem possível. Geralmente são equipamentos caros, então nem todos os lugares, mesmo os setores particulares, não conseguem adquirir e manter esses equipamentos. A manutenção, geralmente, costuma também ser cara. Então, infelizmente, essa é uma questão que eu acho que melhorou muito e a tendência é só melhorar, mas ainda é um dos desafios que o Brasil enfrenta. Mas eu vejo com muito bons olhos essa questão. Eu acho que a gente já avançou demais, é uma área muito promissora. E a qualidade dos aparelhos é incrível. Muitas vezes a gente vê pacientes que poderiam se beneficiar de algum outro método que, às vezes, na realidade daquela paciente, aquilo não é possível. Sim. Então, essa também é uma questão, mas a gente vai fazendo ali dentro do possível. E, Bruna, então quais mudanças ou avanços você tem visto no setor de imagem nos últimos anos que beneficiam a saúde da mulher? Então, é muito interessante falar sobre isso. O ano passado eu estive na JPR, na Hospitalar, e é realmente incrível o quanto os equipamentos de diagnóstico por imagem vêm se aperfeiçoando cada vez mais. Hoje a tecnologia 4D, 5D, tecnologias que você consegue até ver a pele do bebê, muito, muito interessante. A ressonância vem muito forte também, não é uma área que eu atuo, né, dentro da Mundo Service. A gente trabalha mais com outros equipamentos, mas a ressonância também vem assim aprimorando muito e cada vez deixando mais preciso. A IA hoje assim é magnífica e eu acredito que a tendência é realmente isso se tornar cada vez mais prático, os exames serem cada vez mais rápidos, sabe? Então, eu acredito que agora, na JPR, que terá o mês que vem, se não me falha a memória, né? Eu acredito que as empresas, os principais fabricantes vão vir com novas tecnologias e isso vai ajudar muito vocês que estão aí na linha de frente, né? Inclusive, hoje a gente tenta trazer isso mais próximo para os clientes. Eu atendo tanto o setor privado quanto o setor estadual, né, o setor público.
E a gente vê realmente essa diferença que vocês citaram, né? Infelizmente, no Brasil ainda tem esse difícil acesso nesses equipamentos, porque, de fato, são equipamentos caros, são tecnologias de ponta? São, mas tem um custo, né, para gerir isso. Então, hoje nós estamos atuando tanto em Santa Catarina, São Paulo, no Rio Grande do Sul. Nós temos também polo em BH, né, representantes comerciais, então a gente tenta sempre estar mais próximo possível dos médicos e trazendo as melhores soluções para manutenção, trazendo inovação também, e é importante que os nossos técnicos estejam alinhados também nessa nova leva, né, que vem de equipamento, para realmente trazer assim para vocês o melhor diagnóstico possível para os pacientes. É muito importante isso. Nós vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a audiência e principalmente também agradecer a presença de cada um de vocês. Eu me sinto muito honrada de estar com pessoas que são referência, né? Doutora Olivia, doutora Cecília, doutor Murilo, muito obrigada. E me sigam nas redes sociais. Eu tenho um LinkedIn que é Bruna Justiniano e eu aguardo vocês por lá. Gente, que delícia! Muito obrigada, viu, pelo convite. E eu sou a doutora Olivia e vocês podem me encontrar no Instagram, né, @doutora Olivia Cretelli. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês hoje. Nosso bate-papo super legal, tenho certeza que vai acrescentar muito para os pacientes que estiverem nos assistindo. Meu nome é Cecília, vocês podem me encontrar no @doutora Cecília Vidal no Instagram. Bom, foi muito legal estar aqui com vocês, compartilhar essa mesa, conversar sobre vários assuntos aí da saúde da mulher. E agradecer ao convite, agradecer a audiência. Eu sou o Murilo Brazan, podem me seguir no Instagram, Dr. Murilo Brazan.